Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Hoje, gravado direto da COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes, do estande da CNI, a Confederação Nacional da Indústria Brasileira. Nosso convidado, Davi Bontempo, gerente executivo de sustentabilidade. Obrigado pelo seu tempo e por atender o Canal Rural aqui direto de Dubai. Eu que agradeço, Giovanni. Sempre uma honra estar podendo falar aqui sobre meio ambiente e sustentabilidade junto ao setor industrial. Sempre uma oportunidade. Davi, pela primeira vez na COP, um estande exclusivo da CNI. Qual que é o objetivo, a estratégia da CNI com esse espaço dedicado à indústria aqui direto da Conferência do Clima das Nações Unidas? Bom, primeiro que é importante a gente ter uma noção de trabalho. A CNI, num primeiro momento, sempre atuou de uma forma muito mais técnica, acompanhando as negociações que aconteciam nas várias edições de COPs anteriores, mas a gente percebeu aí uma mudança de público, uma mudança de approach, uma mudança de interação, e a gente começou a perceber muitos CEOs, muitos presidentes de federação, presidentes de associação frequentando o ambiente da COP, e a gente mapeou tudo isso e começou a desenvolver uma estratégia para que a gente pudesse dar voz para a indústria dentro desse evento de clima. Então, nos últimos anos, a gente foi ampliando de forma paulatina a nossa inserção, trabalhamos junto ao governo por meio de fornecimento de programação e mobilização do setor industrial, e esse ano chegou a vez da gente dar um passo maior, um passo mais relevante, um voo mais alto, no sentido de criar todo esse ambiente, criar esse fórum, poder apresentar os cases de sucesso, boas práticas, e ter um ambiente onde o setor industrial, não só brasileiro, mas também internacional, pudesse trocar uma ideia, pudesse interagir e mostrar boas práticas para que a gente pudesse internalizar isso na volta e desenvolver uma agenda estratégica cada vez melhor para o nosso país. Previamente à COP28, a indústria brasileira, através da CNI, emitiu alguns posicionamentos em alguns temas relevantes relacionados à discussão para contribuir com o posicionamento do Brasil, a discussão, a narrativa do Brasil aqui em Dubai. Um desses posicionamentos, uma dessas pautas tem a ver com a descarbonização da indústria brasileira. Explica um pouco para a gente o que significa esse trabalho e como ele está sendo feito e será feito de descarbonização da indústria brasileira. Bom, alguns anos atrás a gente começou todo um trabalho de reconhecimento, de mapeamento, tanto em vários fóruns dentro do Brasil quanto também internacionais. E a gente começou a perceber que dois temas estavam orientando as discussões nesses vários ambientes. Primeiro, o tema de segurança energética e o segundo tema, carbono. Então, a partir desse momento, a gente começou a desenvolver como que esses dois temas influenciavam os negócios dentro da nossa indústria e, com certeza, o que se precisaria para desenvolver uma agenda mais robusta, uma agenda mais estruturante, tanto em termos regulatórios quanto em termos legais. Então, a partir desse momento, a gente começou a desenhar uma estratégia de transição para uma economia de baixo carbono, e a gente identificou, junto à base industrial, 4 grandes temas. O primeiro relacionado à transição energética, e dentro dessa esfera a gente começou a trabalhar muito programas e projetos relacionados aí à questão da eficiência energética. Hoje temos 2 grandes projetos, o primeiro chamado Aliança 2.0, já na sua segunda versão, que é um atendimento a grandes plantas industriais do setor energointensivo, ou seja, com pouco recurso aplicado nos processos de uma planta industrial, você já tem uma grande economia de energia, economia mais fácil, mais barata, mais rápida. E um segundo programa chamado Potencialize, esse de uma amplitude maior, incluindo aí organizações e também governo, como o Ministério de Minas e Energia, Desenvolvimento, Comércio e Indústria, e também aí o SEBRAE e agências internacionais, no sentido de um atendimento à micro e pequena empresa. Um cluster bastante importante para a economia brasileira, mas que precisa de incentivo, precisa de estímulo para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Começamos a acompanhar também projetos de lei e atos normativos para expandir as renováveis, ou seja, proporcionar um crescimento aí de composição da nossa matriz elétrica e energética, como solar, eólica, a própria biomassa. Hoje trabalhamos num tema importante que é eólica offshore, um tema que vai colocar o Brasil aí
entre aqueles principais destinos quando se fala de investimentos estrangeiros, e é claro que a gente precisa também desenvolver e pavimentar um caminho em termos regulatórios para que o empresário possa operar com segurança jurídica, com regras claras e com tranquilidade para viabilizar os seus investimentos aqui dentro do nosso país. Trabalhamos também no fortalecimento da política nacional de biocombustíveis. O Brasil já tem essa expertise há bastante tempo, desde a década de 70, e eu não me lembro aqui de um país onde você tenha tantas opções no posto de combustível. Você tem etanol, você tem biodiesel, enfim, uma gama aí de alternativas que vai contribuir principalmente para a descarbonização do setor de transporte. E por último, uma agenda mais de inovação, a agenda de tecnologia, quando a gente apresenta oportunidades para o hidrogênio de baixo carbono e também para a questão de captura de carbono chamado CCUS. Uma agenda importante, que vai trabalhar no setor principalmente de combustíveis, mas também que abre oportunidade colocando aqui o Brasil como um dos grandes destinos quando se fala do hidrogênio de baixo carbono, que também está passando aí por toda uma discussão dentro do Congresso. Hoje já existe uma definição desse conceito de hidrogênio de baixo carbono, já se traz a figura central das certificações baseadas em boas práticas internacionais e, mais do que isso, fortalece também a atuação das agências reguladoras. Então esse, Giovanni, é só um resumo do que a gente vem falando, mas o mais importante é saber que a descarbonização é uma das missões quando se fala de neoindustrialização. E ela está conectada tanto a nível estratégico quanto tático e operacional. Davi, você trouxe um tema aí fundamental para o futuro. Você falou de segurança energética, você falou de eficiência energética, que para isso você precisa também da transição energética que você trouxe. A que pé anda, a que ritmo anda essa transição energética na indústria brasileira para uma matriz mais limpa, mais verde? Você citou aí a questão fotovoltaica, eólica. Como é que a CNI tem enxergado o ritmo que isso tem avançado? Bom, no caso brasileiro, na minha concepção, a transição energética já aconteceu, ela já veio caminhando faz muito tempo. Eu acho que o Brasil hoje está numa posição que vários países desenvolvidos vão precisar trabalhar muito para alcançar a posição que o Brasil se encontra, mas é claro que a gente precisa fazer sempre mais. A gente precisa atender hoje em termos de demanda internacional. Hoje o mundo quer, em termos de energia, uma energia barata, uma energia renovável e também uma energia segura. E é isso que o Brasil tem capacidade de proporcionar, Giovanni. Davi, eu preciso chamar um breve intervalo, mas a gente volta já. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um minuto. Olá, estamos de volta com o canal Rural Entrevista, direto de Dubai, no Emirados Árabes, onde acontece a COP28. Nosso convidado, lembrando, Davi Bom Tempo, gerente executivo de sustentabilidade da CNI. Davi, retomando nossa conversa, a CNI também fez uma pesquisa que mostra a preocupação, as medidas adotadas pela indústria brasileira para reduzir os resíduos sólidos, que hoje é um ativo ambiental, que a gente precisa trabalhar. Bom, primeiro é enxergar o resíduo como recurso. Esse é um dos principais pilares da economia circular e com certeza acho que vários países, várias empresas estão caminhando para internalizar todo esse princípio. É preciso também enxergar que o Brasil já teve um avanço bastante significativo, Giovanni, quando se fala de política nacional de resíduos sólidos. Então acho que é um passo que foi estruturado, claro que tem muita coisa a ser encaminhada ainda, principalmente quando a gente olha para o outro lado da moeda, ou seja, hoje a gente investe muito em comando, controle, fiscalização, mas a gente entende que o que vai virar chave são os incentivos econômicos. Então acho que é uma agenda importante para que a gente possa aí trabalhar de forma robusta e estruturada junto com todo o setor industrial. É importante notar também que a gente tem grandes oportunidades nessa agenda. A agenda de resíduo também ela contribui para a redução de emissões e ela está sendo incorporada de forma paulatina também no perfil do próprio consumidor, Giovanni. Hoje, as pessoas querem saber como que cada produto é produzido, se aquela empresa tem um programa de eficiência energética, de eficiência hídrica, se trabalha a gestão de resíduos, se contempla o social, e a gente leva isso para o nosso dia a dia também. Então, por isso, eu acho que a agenda de resíduos
está sempre elencada como as maiores preocupações e também de ações e iniciativas, né, realizadas pelas empresas, assim como a parte de eficiência energética, né, a parte também aí de combustíveis renováveis. Então acho que contempla todo um conjunto de ações que as empresas vêm desenvolvendo, que refletiu dentro da pesquisa, que ajuda a gente a fazer essa transição para a economia de baixo carbono. Davi, a agenda verde também requer financiamento. Esse financiamento, em tese, também precisa ser sustentável do ponto de vista econômico. Hoje a gente já enxerga um crescimento, mais linhas de financiamento para essa agenda sustentável no Brasil. Como que a indústria tem visto isso? Porque é um dos grandes temas, inclusive, na COP, né? Sim. Que é o financiamento das ações para mitigar as mudanças climáticas. Sim, com certeza, financiamento acho que está presente em todos os lugares. É o tema mais estruturante, sem financiamento você não faz uma transição, por isso que ele é tema central de todas as COPs, de como financiar, né, os países em desenvolvimento, né, pelos países desenvolvidos, para que ele possa, né, fazer essa transição aí de uma forma mais justa, né, digamos assim. Né, e com certeza também a gente precisa entender o porquê que o Brasil, né, recebe tão pouco investimento internacional. Hoje a gente tem aí cerca de 600 bilhões de dólares de fluxo de capital internacional, né, pouco direcionado para a América Latina e Caribe, somente 4,5%. Logicamente o Brasil é um percentual ainda menor. Mas a ideia é a gente entender o porquê disso, né, como que a gente faz para acessar. E por isso a CNI criou algumas iniciativas, algumas ações, né, algumas cartilhas de passo a passo, tanto para a pessoa jurídica quanto física, né, de como acessar esse tipo de recurso, né, quais são os passos que ela precisa dar para ter acesso de forma competitiva, né, mas a gente precisa entender que tem algumas barreiras quando a gente olha para micro e pequena empresa relacionadas às garantias, enfim, a gente precisa aí tratar para que a gente possa receber esse recurso de forma mais fluida, de forma mais rápida e mais eficiente também. No primeiro bloco você trouxe um tema chamado você falou de inovação, tá? Quando eu falo em inovação, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de indústria 4.0, chame como quiser chamar. Que ponto isso traz a sua tecnologia, a inovação, traz a sua contribuição para a sustentabilidade? Porque não é só gestão que nós estamos falando, Nós estamos falando muito de inovação para que a gente possa atingir um patamar desejável de sustentabilidade. Bom, a sua pergunta me lembrou muito um primeiro trabalho que foi feito pela CNI. Né? Naquele momento a gente tentou relacionar uma agenda relativamente nova, que era a economia circular, com a indústria 4.0. E a gente começou a identificar alguns pontos, né? Alguns pontos interessantes, alguns pontos de convergência, né? Como por exemplo, né, o do uso eficiente, né, na parte de sensores, na parte de digitalização. Então tudo isso gera o uso eficiente dos recursos naturais, né? Então enxergando também o resíduo como recurso, mas a ideia é que a gente possa avançar cada vez mais. A gente sabe que agendas inovadoras, agendas novas, tecnológicas, num primeiro momento é cara, mas a partir daquele instante que você dá escala, dá velocidade, né, a tendência é que esse custo se reduza e ele passe a ser viável. Isso aconteceu muito na indústria 4.0. E o mesmo a gente pode ver em várias outras agendas, como dessalinização, agendas também aí relacionadas à parte de resíduo, né, agendas que envolvem o próprio hidrogênio de baixo carbono. Então é uma série de exemplos que a gente pode citar aqui, trazendo como solução a tecnologia e inovação, mas não só isso. A gente precisa também de financiamento, como a gente falou anteriormente, e também de políticas públicas. A bioeconomia está presente no dia a dia da indústria? É um conceito hoje discutido na indústria brasileira? Ponto principal, o conceito de bioeconomia, né, uma escola, né, várias interações, né, vários conceitos disseminados, mas o mais importante é enxergar a bioeconomia como uma oportunidade de negócio também. Né, hoje a gente tem aí um pilar muito importante que é da conservação florestal. O governo tem um papel muito importante na questão do desmatamento ilegal, né, que é de comando, controle, fiscalização, mas abre também uma oportunidade dentro dessa agenda de como enxergar na bioeconomia uma oportunidade de negócio para o setor empresarial. Ou seja, como remunerar aqueles recursos biológicos, né? Por exemplo, na fabricação de um shampoo, de um outro cosmético, né? De um fármaco, né? De um alimento, e dessa forma remunerar e enxergar uma oportunidade maior, né? Em detrimento da floresta inteira.
Perfeito. E na linha da bioeconomia, eu quero trazer o tema agronegócio e agroindústria em paralelo. O Brasil tem uma oportunidade enorme no agregar valor a partir da indústria agro. Podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Como que a CNI está enxergando esse processo? Sim, a gente tem vários cases de sucesso, né? E por isso que a gente trouxe também a CNA, fizemos o convite, ela aceitou, ela vai estar aqui presente também numa programação bastante robusta, bastante estruturada, bastante ocupada, né, como falam aqui, né, mas o mais importante é que ela vai mostrar a potência do agro, vai mostrar o quanto o agro é eficiente quando comparado a outros países e com certeza, além daqueles temas que a gente falou anteriormente, como segurança energética, carbono, a segurança alimentar também aí é uma estratégia muito bem definida por esse setor e com certeza proporcionando aí uma posição de destaque do Brasil em relação a outros países do mundo. Para a gente finalizar, Davi, um resumo, o que a indústria brasileira trouxe para mostrar na COP28 e qual que é a expectativa da indústria brasileira em relação ao fechamento da COP28? Bom, trouxemos para cá uma agenda de competitividade com sustentabilidade. Aqui a gente tem mostrado vários cases de sucesso, né, várias boas práticas, várias discussões, não só, né, da indústria brasileira, mas também discussões que envolvem outras organizações, outras empresas, para que a gente possa, de uma forma estruturada, internalizar isso e utilizar para ser muito mais competitivo, João. Perfeito. Estamos chegando ao fim de mais um Canal Rural Entrevista, lembrando, gravado direto da COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Davi, muito obrigado pela sua participação, parabéns à CNI pelo stand, pela representatividade do Brasil aqui em Dubai. Eu que agradeço, Giovanni, a todos aí, um acompanhamento aí muito próximo da nossa programação que está espetacular. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até um próximo Canal Rural Entrevista.